Olá, eu sou Anderson Bravo e este é o programa Grandes Mensagens. Vamos ter agora mais um momento de celebração da fé por meio do testemunho de um líder carismático da igreja. Hoje, quem dirige a preleção é o pastor Daniel Colenda, evangelista que já levou mais de 10 milhões de pessoas a aceitarem Cristo, através de cultos ao ar livre em regiões remotas e até perigosas da terra. Colenda é considerado o sucessor do mundialmente famoso evangelista Reinhard Bonnke. Daniel é o presidente e diretor da instituição Cristo para Todas as Nações, um ministério que realizou alguns dos maiores eventos evangelísticos da história. Já publicou mais de 190 milhões de livros em 104 idiomas e tem escritórios em 10 nações ao redor do mundo. É através desse ministério que Colenda organiza um programa de televisão internacionalmente vinculado. No aniversário dos 100 anos da Assembleia de Deus, o missionário Daniel Colenda esteve no centenário Centro de Convenções e falou diante de uma grande multidão. Vamos relembrar esse momento marcante a partir de agora. Que Deus abençoe! Belém do Pará, centenário, aleluia! It's a great joy to be back with you in Brazil. É uma grande alegria estar de volta convosco no Brasil. Brazil has a very special place in my heart. O Brasil tem um lugar muito especial no meu coração. My family has been working in this great nation for many, many years. A minha família tem trabalhado nessa grande nação por muitos e muitos anos. And so I feel that you have a special place in my heart. Portanto, eu sinto esse lugar muito especial no meu coração. My prayer is this, E a minha oração é a seguinte: that one day we will look at these crowds of people being saved in Africa. e um dia nós veremos as imagens dessas multidões salvas na África, And we will say, oh, that was very small. e nós diremos, isto foi muito pequeno. You should see what's happening in Brazil. Vocês precisam ver o que está acontecendo no Brasil. Brazil shall be saved. Brasil será salva. Hallelujah. Aleluia! Do you believe it? Você crê nisto? Amen. Amém. I bring you greetings on behalf of Evangelist Reinhard Bonnke. Também trago-vos saudações em nome do evangelista Reinhard Bonnke. He's looking forward to being with you tonight. Ele está ansioso para estar convosco esta noite. And I know there is going to be a powerful move of the Holy E Spirit. eu sei que haverá um poderoso mover do Espírito Santo. Before I begin to preach, I want to tell you about one product that we have here for you. Antes de pregar esta manhã, eu quero apresentar um produto maravilhoso que temos aqui conosco. It is a training series called Full Flame. É uma série de treinamento chamado A Chama Plena. Evangelist Bonnke developed this series over 15 years. Evangelista Bonnke desenvolveu esta série de DVDs ao longo de 15 anos. And in this series you will learn how to be an effective soul winner. E nesta série você aprenderá a ser um grande ganhador de almas. It's also in Portuguese. Está também em português. So I encourage you to stop by the product table and pick up a copy. Quero encorajar você a passar por nosso stand e adquirir este produto que vai te ajudar. I don't have very much time, so I want to get right into the message this Eu não morning. tenho muito tempo esta manhã, portanto quero ir direto à mensagem. I'm going to preach from the book of Acts, chapter number 1. Eu vou pregar esta manhã baseado em Atos capítulo 1. How many of you are Pentecostals here this morning? Quantos são pentecostais aqui esta manhã? How many of you are filled with the Holy Spirit here Quantos this são morning? cheios do Espírito Santo esta manhã? We are the people of the Holy Spirit. Nós somos o povo do Espírito Santo. We love the Holy Spirit. Nós amamos o Espírito Santo. We need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. Tell your neighbor, say, neighbor, I need the Holy Spirit. Diga ao seu vizinho, eu preciso do Espírito Santo. I want to read here what Jesus said to his disciples before he ascended to heaven. Eu quero ler aqui o que Jesus disse antes de ele ser assunto aos céus, o que ele disse aos seus discípulos. In Acts chapter 1 verse 4, Atos 1 e 4. it says, and being assembled together with them, Yes. he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes.
Now, you know, I've encountered something as I've been preaching around the world. Uma coisa eu tenho descoberto à medida que prego por volta do mundo. There are some people that have said this to me. Algumas pessoas têm dito isto a mim. The baptism in the Holy Spirit is not for me. O batismo do Espírito Santo não é para mim. It was only for people who lived 2,000 years ago. Foi somente para um grupo de pessoas que viveu há 2000 anos They atrás. said, we don't need the Holy Spirit. Dizem, nós não precisamos do Espírito Santo. We have the Bible. Nós temos a Bíblia. My friend, I want you to notice what Jesus said to his disciples. Mas, meu amigo, eu quero que você note o que Jesus disse aos seus discípulos. These men had been with him for 3 years. Esses homens já tinham andado com Jesus por 3 anos. They had heard all of his sermons. Haviam ouvido todos os seus sermões. They had seen all of his miracles. Visto todos os seus milagres. They had a PhD in the Jesus Christ School of Ministry. Eles tinham já um PhD na escola de ministério do Senhor Jesus. If anyone was ever qualified to go and preach, it was those 12 disciples. Se alguém fosse qualificado para sair e pregar o evangelho, eram aqueles 12 discípulos. But Jesus turned to those men and said, don't go yet. Mas Jesus virou-se para aqueles homens e disse, não saiam ainda. He said, wait, Esperem, wait, esperem, wait. esperem. There is something that you still need. Existe algo que vocês ainda precisam. You need the Holy Spirit. Vocês precisam do Espírito Santo. Because when the Holy Spirit comes upon you, Porque you quando o will receive Espírito power. Santo vier sobre vós, recebereis poder. Everybody say power. Todos digam poder. Poger. Poder. Amen. Amém. You know, I was preaching in India a few years ago. Eu estava pregando na Índia alguns anos atrás. We had a crusade. Tínhamos uma cruzada ali. And after the crusade, I was very hungry. E depois da cruzada eu estava com muita fome. And so I looked at my team members and I said, let's go find an Indian restaurant. E então olhei para a minha equipe de ministério e disse, vamos achar um restaurante indiano. And so we found one restaurant that was open very late. Então encontramos um restaurante que estava aberto até as altas horas. We sat down at the table and the waiter brought us our menus. Nos assentamos à mesa e o garçom nos trouxe os menus. And when I looked at the menu, to my horror, there were no pictures. E quando eu olhei o menu, para o meu horror e espanto, não havia fotos ou retratos da comida. And I could not read any of the Indian words. E eu não conseguia ler o idioma hindi. So I did not know what anything was on the Então eu menu. não tinha a mínima ideia do que estava sendo apresentado naquele menu. But I was very hungry and Mas my eu- stomach was growling. Mas eu estava com muita fome e o meu estômago estava roncando. And so I had an idea. Então eu tive uma ideia. I said, I will just pick something randomly off the menu. Eu vou botar o dedo em cima de qualquer coisa aqui, aleatoriamente, e vou escolher aonde meu dedo cair. And whatever they bring me, I will eat it no matter what it turns out to be. E qualquer que for a minha escolha, eu vou comer, não interessa o que seja. Now, some of you already know this was a bad decision. Alguns de vocês já estão vendo que essa foi uma péssima decisão. But I'm a missionary, so I'm a little bit adventurous. Mas eu sou missionário, então eu tenho um pouquinho de espírito de aventura. So I just took my finger and I pointed to something on the Então menu. peguei meu dedo e apontei para algo no menu. I said to the waiter, I'll take this meal right here. E disse para o garçom, eu quero isso aqui. He looked over my shoulder. Ele olhou sobre o meu ombro He said, I'm very sorry, sir. e disse, desculpe, senhor, We don't have any of that today. nós não temos esse prato hoje. I said, that's okay. Eu disse, tudo bem. I didn't know what it was anyways. Eu não sabia o que era mesmo, então. So I pointed to something else. Então apontei outro produto. I said, let me have this one here. Me deixe ter esta refeição. He looked at the menu. Ele olhou para o menu. He said, I'm sorry, sir. Desculpe, senhor. We don't have any of that today. Isso também está em falta hoje. I was very hungry. Eu estava com muita fome. My stomach was Meu growling. estômago estava roncando. And so I thought I better get to the bottom of the situation. Então eu pensei, é melhor chegarmos ao fundo da questão aqui. I said, sir, tell me what is the very best meal in this restaurant? Senhor, me diga, qual a melhor refeição que vocês servem nesse restaurante? His eyes got big. Os seus olhos ficaram He enormes. said, oh, sir, we have a wonderful meal here. Oh, Senhor,
temos uma refeição maravilhosa aqui. He said, people travel from miles around to eat this dish. Pessoas viajam milhas e milhas para vir ao restaurante comer este prato. He said, this restaurant is famous for this meal. Este restaurante é famoso por este prato no seu cardápio. You will love it so much. Você vai gostar tanto deste prato. I said, wonderful. Eu disse, maravilhoso. I said, bring me that delicious meal. Traga-me essa deliciosa refeição. Do you know what he said to me? Você sabe o que ele disse para mim? He said, I'm very sorry, sir. Desculpe, Senhor. We don't have any of that today. Isso está em falta também. And that day, my friends, I learned a very valuable E lesson. naquele dia eu aprendi uma lição muito valiosa. How many of you want to know what I learned? Quantos querem saber o que eu aprendi aquele dia? You cannot give what you do not have. Você não pode dar aquilo que você não tem. I said, you cannot give what you do not have. Eu disse, você não pode servir ou apresentar aquilo que você não possui. And this is the reason that Jesus told his disciples to go to the upper room. E foi esta a razão que Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem esperar no cenáculo. Because Jesus knew that if the world was going to be saved, Porque Jesus sabia, se o mundo fosse ser salvo, the people would need more than sermons. as pessoas precisariam mais do que mensagens e sermões. The people would need more than stories. As pessoas precisavam ouvir e sentir mais do que histórias. The people would need more than education. Pessoas precisariam mais do que preparo acadêmico. He knew they would need power from on high. Ele sabia que precisariam de poder vindo do alto. Hallelujah! Aleluia! My friends, if we are going to win Brazil, we need the power of the Holy Spirit. Meus amigos, se vamos ganhar o Brasil, precisamos do poder do Espírito Santo. But you cannot give what you do not have. Mas você não pode entregar ou dar aquilo que você não tem. And being a part of the assemblies of God doesn't give you power. E meu irmão, ser membro da Assembleia de Deus não te dá poder. Being a Pentecostal doesn't give you power. Se identificar como pentecostal não lhe dá poder. It doesn't matter what church you go to or what denomination you are a part of. Não importa a igreja que você pertence ou a denominação que você faz parte. There's only one source of power. Só existe uma fonte de poder. It's the same today as it was 2,000 years ago. É a mesma fonte que ocorria e jorrava há 2000 anos atrás. It is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. It is the fire of God. É o fogo de Deus. You cannot give what you do not have. Você não pode dar aquilo que você não tem. Say amen. Diga amém. Adquira agora mesmo o seu DVD com a mensagem de hoje. Ligue para este telefone que aparece aqui na tela e faça o seu pedido. Você também pode solicitar a coleção completa com as pregações do centenário da Igreja Mãe das Assembleias de Deus por um preço especial. Vamos para um rápido intervalo enquanto você liga para cá. Deus te abençoe. Voltamos com grandes mensagens. Hoje com a pregação do pastor Daniel Colenda no centenário das Assembleias de Deus. Adquira sua coleção com os maiores líderes da igreja e receba em casa todos os ensinamentos para uma vida cristã completa. Vamos assistir a mais um trecho dessa grande mensagem com o evangelista do Ministério Cristo para Todas as Nações. Now to that professor who says, I have a doctor's degree, I don't need the baptism in the Holy Spirit. Mas para aquele mestre que diz: eu sou um mestre e não preciso do batismo do Espírito Santo. I have one thing to say to you. Eu tenho uma coisa para dizer para você. If Paul the apostle, who wrote most of your New Testament, if he needed the Holy Spirit, so do you. Se Paulo, o apóstolo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, precisava do Espírito Santo, você também precisa dele. If Peter needed the Holy Spirit, so do you. Se Pedro precisava do Espírito Santo, você precisa também. I don't know about you this morning, but I need the Holy Spirit. Eu não sei quanto a você esta manhã, mas eu preciso do Espírito Santo. I can't preach without him. Eu não consigo pregar sem ele. I can't pray without Eu não him. consigo orar sem ele. I can't live a holy life without Eu him. não consigo viver em santidade sem ele.
I need him this Eu morning. preciso do Espírito Do you need Santo. him this morning? Você precisa dele essa manhã. Come on, just say, I need the Holy Spirit. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Shout it out, I need the Holy Spirit. Declare isto, eu preciso do Espírito Santo. Verse 5 says, Jesus continues speaking. Versículo 5, Jesus continua falando. For John truly baptized with water, but you will be baptized with the Holy Ghost not many days from now. Jesus batizou com água, ou João batizou com água, mas vós sereis batizados com fogo em alguns dias vindouros. And when they had come together, they asked Jesus, saying, Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? E quando se juntaram, perguntaram, Senhor, será desta vez que tu irás restaurar o reino a Israel? I want you to understand what was happening in this verse. Eu quero que vocês entendam o que estava ocorrendo nesse versículo. Because what happened here happens in modern times as well. Porque o que estava acontecendo aqui, acontece nos dias de hoje também. When Jesus was on earth, he had one major theme. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha um tema principal: The kingdom of God. o reino de Deus. He preached about the kingdom. Ele pregava sobre o He reino. taught about the kingdom. Ele falava sobre o reino. He told parables about the kingdom. Ele contava parábolas a respeito do reino. And then he demonstrated the power of the kingdom. E ele demonstrava o poder do reino. When Jesus thought of the kingdom, he thought of the whole world. E quando Jesus pensava sobre o reino, ele pensava a respeito do mundo todo. But whenever the disciples heard the kingdom, they thought of Israel. Mas quando os discípulos ouviam reino, eles pensavam em Israel. Jesus was always looking outward to the nations. Jesus estava sempre com seus olhos para as nações. But the disciples were always looking inward at their own nation. Mas os discípulos estavam olhando para dentro, para a sua própria nação. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz, He rose from the dead. ressurgiu da morte. And the Bible says that for the next 40 days, he taught them about the kingdom, the kingdom, the kingdom. E pelos próximos 40 dias, a Bíblia diz que ele ensinou-lhes sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. And after all that preaching and teaching, E depois de todas estas mensagens e esses ensinos, the disciples still didn't understand. os discípulos ainda não compreendiam. They said, Jesus, are you going to restore the kingdom to Israel now? Disseram, Jesus, tu vais restaurar o reino a Israel agora? Jesus said, oh my goodness, Jesus disse, oh meu Deus, you still don't understand. eles não compreendem Listen to ainda. what he said in the next verse. Ouçam o que ele diz no próximo versículo. In verse 7, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. But you will receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you will be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus said, gentlemen, it's time to take the walls off of your mind. Jesus disse, senhores, é hora de derrubar os muros que cercam vossas mentes. My purpose is not just for Israel. Meu propósito não é só para Israel. My purpose is for the nations of the Meu world. propósito é para as nações do mundo. The Holy Spirit is not coming just so you can have good religious meetings in Israel. O Espírito Santo não veio para que vós tenhais boas reuniões religiosas somente em Israel. The Holy Spirit has come to send you out O Espírito Santo veio para vos enviar into the nations, para as nações, into the world, para o mundo, to take the kingdom for His glory. para ganhar o reino para a sua glória. Say amen. Diga amém. My friend, let me tell you why the Holy Spirit has come in Brazil. Deixe-me vos dizer porque o Espírito Santo tem vindo ao Brasil. I think Brazil is the largest Pentecostal
church in the world. Eu creio que o Brasil é a maior igreja pentecostal do mundo. But the Holy Spirit didn't come so you could have goosebumps on your arms in Pentecostal meetings. Mas o Espírito Santo, meu irmão, não veio sobre essa nação para você ficar com os pelos do braço arrepiado e arrepios nas suas reuniões pentecostais. He hasn't come to make you feel good. O Espírito Santo não veio para você ficar sentindo bem. He has come to set you on fire and to send you out. O Espírito Santo veio para incendiar um fogo em você e te enviar. I come from the United States to Brazil. Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil. You know what I believe? E vocês sabem o que eu creio? I believe that some of you will take the gospel back to my country. Eu creio que alguns de vocês vão levar esse fogo e esse evangelho de volta para o meu país. Some of you are going to go to Africa. Alguns irão para a África. Some of you are going to Europe. Outros irão para a Europa. Some of you are going to Asia. Outros irão para a Ásia. It's not about your little church meeting. Sair dessa reuniãozinha de igreja. But you will receive power when the Holy Spirit comes on Você vai you. receber poder quando o Espírito Santo descer sobre And você. you will be witnesses for me E serão minhas testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, in Judea, na Judeia, in Samaria, em Samaria, and to the uttermost parts e of the até earth. os confins da terra. Say amen. Diga amém. You know, I've found many churches have a very peculiar method of evangelism. Eu tenho visto que algumas igrejas têm um método muito peculiar de evangelismo. I call it spiderweb evangelism. Eu chamo este tipo de evangelismo um evangelismo tipo teia de aranha. Do you know how a spider catches its prey? Você sabe como é que a aranha consegue capturar a sua presa? It builds a very beautiful web, Ela constrói uma teia muito bonita, muito grande, very attractive web. muito atrativa. And then the spider sits in one corner and he waits E daí a aranha fica no cantinho ali esperando. and waits E espera. and waits Espera. until some unsuspecting fly gets stuck in the web. Até uma mosca desapercebida se enrosque na teia. And when the fly gets stuck, then the quando- spider pounces. Aí quando a mosca fica presa, a aranha chega e pula em cima dela. I think this is how most churches practice evangelism. Eu acho que é assim que muitas igrejas praticam o evangelismo. They build a very beautiful building, E constroem um prédio muito bonito, a very attractive building. um prédio muito atrativo. Everything is just right. Tudo é maravilhoso. And then the people sit inside the church Aí as pessoas ficam sentadinhas na igreja, like a spider, como uma aranha, and they wait e esperam, and wait esperam, and wait esperam. until some poor sinner walks in the door. Até um moribundo pecador tropeça ali na igreja e entra para dentro. And when a sinner comes through the door, the pastor jumps on him. E quando o pecador entra na igreja, o pastor pula em cima dele. And the people say, "Get him, pastor, get him." E o povo diz: pega ele, pastor, pega ele, pastor. My friend, this is not the biblical method of evangelism. Meu irmão, esse não é o método bíblico de evangelismo. Jesus didn't call you to wait in your churches for sinners to come in the door. Jesus não chamou você para ficar sentado dentro da sua igreja esperando pecadores chegarem lá. The church is the most evangelized real estate in the whole world. A prédio de igreja, meu irmão, é o imóvel mais evangelizado que existe no mundo. Jesus didn't call us to sit in our churches and wait for sinners. Jesus não nos chamou para ficar sentado na igreja esperando He pecadores. said, "Go, Ele disse: ide, go, ide, go, ide and preach the e gospel." pregue o evangelho. Jesus said, "I will make you fishers of men." Vos farei pescadores de homens. Now this is the biblical method of evangelism. Agora, esse é o método bíblico de You evangelismo. get into the boat, Você entra no barco, you loose the ropes from the dock, você solta as amarras do cais, do you porto. push away from the comfortable dock, Você empurra o barco para o desconforto ou o conforto and you das launch docas. out into the deep, E você vai para as águas profundas, to the dark waters, nas águas escuras, to the deep waters. nas águas profundas. You pull the fish out of their E você world vai e busca os peixes de dentro do seu habitat. into another world. Para dentro de um outro mundo e outra then you bring realidade. them back to E the traz church. eles de volta para a igreja. Say amen. Diga amém. My friend, I want you to understand that this is serious. Meu irmão, eu quero que você compreenda que isso é sério.
We are living in the greatest days of harvest in the history of the world. Estamos vivendo nos maiores dias de colheita da história de nosso mundo. Today, the harvest is ready. Hoje, a colheita está pronta. In Brazil, the harvest is ready. No Brasil, a colheita está madura. We must seize this opportunity. Precisamos nos apoderar e aproveitar-nos desta oportunidade. We must reap this harvest Devemos colher esta colheita and see this nation won to e Jesus. ver essa nação ganha para o Senhor Jesus. In Africa, we have seen amazing things. Na África temos visto coisas espantosas. Over the last 10 years, we have been witnesses to a miracle. Nos últimos 10 anos temos sido testemunhas de grande milagre. In 10 years, we have seen over 55 million people give their hearts to Jesus Christ. 10 anos nós vimos 55 milhões de pessoas entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. This is not an estimation. Isso, meus irmãos, não é uma estimativa, não. This number that I'm telling you is people who have filled out decision cards and prayed with counselors. Este número é de pessoas que preencheram cartão de decisão de aceitação a Cristo e conversaram e receberam oração de conselheiro espiritual. And then these new converts have been ushered into local churches like this one. E estes novos convertidos, então, têm sido direcionados para igrejas locais como esta aqui de Belém. We hear testimonies all the time. Vimos testemunhos o tempo todo. Pastors tell us that after the crusade, their churches doubled and tripled in size. Pastores testemunhando que suas igrejas dobraram ou triplicaram de tamanho após as cruzadas. A mighty harvest is taking Uma place. grande colheita está acontecendo. Ligue agora para o número que aparece aqui na tela e peça o seu DVD. Aproveite também para conhecer as coleções com as palavras de fé e motivação. Ligue para nosso centro de atendimento e adquira a sua. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com grandes mensagens. Estamos de volta. E você, já comprou seu DVD? Não? Então não perca tempo. Ligue e tenha em casa todas as mensagens que você assiste aqui na Boas Novas. O contato está na tela. Tenha a sua grande mensagem em casa. Presenteie um amigo ou doe para a sua igreja. Nenhum presente é mais importante que a palavra de fé. Fique agora com um pouco mais da mensagem de hoje com Daniel Colenda. Não importa a igreja que você pertence ou a denominação que você faz parte. There's only one source of power. Só existe uma fonte de poder. It's the same today as it was 2,000 years ago. É a mesma fonte que ocorria e jorrava há 2000 anos atrás. It is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. It is the fire of God. É o fogo de Deus. You cannot give what you do not have. Você não pode dar aquilo que você não tem. Say amen. Diga amém. Now to that professor who says, I have a doctor's degree, I don't need the baptism in the Holy Spirit. Mas para aquele mestre que diz, eu sou um mestre e não preciso do batismo do Espírito Santo. I have one thing to say to you. Eu tenho uma coisa para dizer para você. If Paul the apostle, who wrote most of your New Testament, if he needed the Holy Spirit, so do you. Se Paulo, o apóstolo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, precisava do Espírito Santo, você também precisa dele. If Peter needed the Holy Spirit, so do you. Se Pedro precisava do Espírito Santo, você precisa também. I don't know about you this morning, but I need the Holy Spirit. Eu não sei quanto a você esta manhã, mas eu preciso do Espírito Santo. I can't preach without him. Eu não consigo pregar sem ele. I can't pray without Eu não him. consigo orar sem ele. I can't live a holy life without Eu him. não consigo viver em santidade sem ele. I need him this Eu morning. preciso do Espírito Do you Santo. need him this morning? Você precisa dele esta manhã. Come on, just say, I need the Holy Spirit. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Shout it out, I need the Holy Spirit. Declare isto, eu preciso do Espírito Santo. Verse 5 says, Jesus continues speaking. Versículo 5, Jesus continua falando. For John truly baptized with water, but you will be baptized with the Holy Ghost not many days from now. Jesus batizou com água, ou João batizou com água,
mas vós sereis batizados com fogo em alguns dias vindouros. And when they had come together, they asked Jesus, saying, Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? E quando se juntaram, perguntaram: Senhor, será desta vez que tu irás restaurar o reino a Israel? I want you to understand what was happening in this verse. Eu quero que vocês entendam o que estava ocorrendo nesse versículo. Because what happened here happens in modern times as well. Porque o que estava acontecendo aqui, acontece nos dias de hoje também. When Jesus was on earth, he had one major theme. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha um tema principal: The kingdom of God. o reino de Deus. He preached about the kingdom. Ele pregava sobre o He reino. taught about the kingdom. Ele falava sobre o reino. He told parables about the kingdom. Ele contava parábolas a respeito do reino. And then he demonstrated the power of the kingdom. E ele demonstrava o poder do reino. When Jesus thought of the kingdom, he thought of the whole world. E quando Jesus pensava sobre o reino, ele pensava a respeito do mundo todo. But whenever the disciples heard the kingdom, they thought of Israel. Mas quando os discípulos ouviam reino, eles pensavam em Israel. Jesus was always looking outward to the nations. Jesus estava sempre com seus olhos para as nações. But the disciples were always looking inward at their own nation. Mas os discípulos estavam olhando para dentro, para a sua própria nação. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz, He rose from the dead. ressurgiu da morte. And the Bible says that for the next 40 days, he taught them about the kingdom, the kingdom, the kingdom. E pelos próximos 40 dias, a Bíblia diz que ele ensinou-lhes sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. And after all that preaching and teaching, E depois de todas estas mensagens e esses ensinos, the disciples still didn't understand. os discípulos ainda não compreendiam. They said, Jesus, are you going to restore the kingdom to Israel now? Disseram: Jesus, tu vais restaurar o reino a Israel agora? Jesus said, oh my goodness, Jesus disse: oh meu Deus, you still don't understand. eles não compreendem Listen to ainda. what he said in the next verse. Ouçam o que ele diz no próximo versículo. In verse 7, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Versículo 7: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. But you will receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you will be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus said, gentlemen, it's time to take the walls off of your mind. Jesus disse: senhores, é hora de derrubar os muros que cercam vossas mentes. My purpose is not just for Israel. Meu propósito não é só para Israel. My purpose is for the nations of the Meu world. propósito é para as nações do mundo. The Holy Spirit is not coming just so you can have good religious meetings in Israel. O Espírito Santo não veio para que vós tenhais boas reuniões religiosas somente em Israel. The Holy Spirit has come to send you out O Espírito Santo veio para vos enviar into the nations, para as nações, into the para o world, mundo, to take the kingdom for His glory. para ganhar o reino para a sua glória. Say amen. Diga amém. My friend, let me tell you why the Holy Spirit has come in Brazil. Deixe-me vos dizer porque o Espírito Santo tem vindo ao Brasil. I think Brazil is the largest Pentecostal church in the world. Eu creio que o Brasil é a maior igreja pentecostal do mundo. But the Holy Spirit didn't come so you could have goosebumps on your arms in Pentecostal meetings. Mas o Espírito Santo, meu irmão, não veio sobre essa nação para você ficar com os pelos do braço arrepiado e arrepios nas suas reuniões pentecostais. He hasn't come to make you feel good. O Espírito Santo não veio para você ficar sentindo bem. He has come to set you on fire and to send you out. O Espírito Santo veio para incendiar um fogo em você e te enviar. I come from the United States to Brazil. Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil.
You know what I believe? E vocês sabem que eu creio? I believe that some of you will take the gospel back to my country. Eu creio que alguns de vocês vão levar esse fogo e esse evangelho de volta para o meu país. Some of you are going to go to Africa. Alguns irão para a África. Some of you are going to Europe. Outros irão para a Europa. Some of you are going to Asia. Outros irão para a Ásia. It's not about your little church meeting. Sair dessa reuniãozinha de igreja. But you will receive power when the Holy Spirit comes on Você vai you. receber poder quando o Espírito Santo descer sobre And você. you will be witnesses for me E serão minhas testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, in Judea, na Judeia, in Samaria, em Samaria, and to the uttermost parts of e the até earth. os confins da terra. Say amen. Diga amém. You know, I've found many churches have a very peculiar method of evangelism. Eu tenho visto que algumas igrejas têm um método muito peculiar de evangelismo. I call it spiderweb evangelism. Eu chamo este tipo de evangelismo um evangelismo tipo teia de aranha. Do you know how a spider catches its prey? Você sabe como é que a aranha consegue capturar a sua presa? It builds a very beautiful web, Ela constrói uma teia muito bonita, muito grande, very attractive web. muito atrativa. And then the spider sits in one corner and he waits E daí a aranha fica no cantinho ali esperando. and waits E espera. and waits E espera. until some unsuspecting fly gets stuck in the web. Até uma mosca desapercebida se enrosque na teia. And when the fly gets stuck, then the quando- spider pounces. Aí quando a mosca fica presa, a aranha chega e pula em cima dela. I think this is how most churches practice evangelism. Eu acho que é assim que muitas igrejas praticam o evangelismo. They build a very beautiful building, E constroem um prédio muito bonito, a very attractive building. um prédio muito atrativo. Everything is just right. Tudo é maravilhoso. And then the people sit inside the church Aí as pessoas ficam sentadinhas na igreja, like a spider, como uma aranha, and they wait e esperam, and wait e esperam, and wait e esperam. until some poor sinner walks in the door. Até um moribundo pecador tropeça ali na igreja e entra para dentro. And when a sinner comes through the door, the pastor jumps on him. E quando o pecador entra na igreja, o pastor pula em cima dele. And the people say, "Get him, pastor, get him." E o povo diz: pega ele, pastor, pega ele, pastor. My friend, this is not the biblical method of evangelism. Meu irmão, esse não é o método bíblico de evangelismo. Jesus didn't call you to wait in your churches for sinners to come in the door. Jesus não chamou você para ficar sentado dentro da sua igreja esperando pecadores chegarem lá. The church is the most evangelized real estate in the whole world. A prédio de igreja, meu irmão, é o imóvel mais evangelizado que existe no mundo. Jesus didn't call us to sit in our churches and wait for sinners. Jesus não nos chamou para ficar sentado na igreja esperando He pecadores. said, "Go, Ele disse: ide, go, ide, go, ide, and preach the e gospel." pregue o evangelho. Jesus said, "I will make you fishers of men." Vos farei pescadores de homens. Now this is the biblical method of evangelism. Agora, esse é o método bíblico de You evangelismo. get into the boat. Você entra no barco, You loose the ropes from the dock. você solta as amarras do cais, do You porto. push away from the comfortable dock. Você empurra o barco para o desconforto ou o conforto And you das launch docas. out into the deep, E você vai para as águas profundas, to the dark waters, nas águas escuras, to the deep waters. nas águas profundas. Pull the fish out of their E você world vai e busca os peixes de dentro do seu habitat into another world. para dentro de um outro mundo e outra then you bring realidade. them back to E the traz church. eles de volta para a igreja. Say amen. Diga amém. My friend, I want you to understand that this is serious. Meu irmão, eu quero que você compreenda que isso é sério. We are living in the greatest days of harvest in the history of the world. Estamos vivendo nos maiores dias de colheita da história de nosso mundo. Today, the harvest is ready. Hoje, a colheita está pronta. In Brazil, the harvest is ready. No Brasil, a colheita está madura. We must seize this opportunity. Precisamos nos apoderar e aproveitar-nos desta oportunidade. We must reap this harvest Devemos colher esta colheita and see this nation won to e Jesus. ver essa nação ganha para o Senhor Jesus. In Africa, we have seen amazing things. Na África temos visto coisas espantosas. Over the last 10 years, we have been witnesses to a miracle. Nos últimos 10 anos temos
temos sido testemunhas de um grande milagre. In 10 years, we have seen over 55 million people give their hearts to Jesus Christ. 10 anos nós vimos 55 milhões de pessoas entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. This is not an estimation. Isso, meus irmãos, não é uma estimativa, não. This number that I'm telling you is people who have filled out decision cards and prayed with counselors. Este número é de pessoas que preencheram um cartão de decisão de aceitação a Cristo e conversaram e receberam oração de um conselheiro espiritual. And then these new converts have been ushered into local churches like this one. E estes novos convertidos, então, têm sido direcionados para igrejas locais como esta aqui de Belém. We hear testimonies all the time. Vimos testemunhos o tempo todo. Pastors tell us that after the crusade, their churches doubled and tripled in size. Pastores testemunhando que suas igrejas dobraram ou triplicaram de tamanho após as cruzadas. A mighty harvest is taking Uma place. grande colheita está acontecendo. But it wasn't always this way. Mas nunca foi sempre assim. I remember the first time I went to Africa with Evangelist Bonke. Eu lembro a primeira viagem que fizemos à África com o evangelista Bonke. We went to a place called Ogoja in Nigeria. Fomos a um lugar chamado Ogoja, no país da Nigéria. I had never been to such a remote place in my whole life. Nunca havia estado em um local tão remoto em minha vida. When we pulled into this little village, a group of elders met us. Quando chegamos àquela pequena vila, um grupo de anciãos veio nos encontrar. They said, "Thank you for coming to our village." E disseram, obrigado por vir à nossa vila. They said, "Evangelists don't come here. This place is too small." Evangelistas não vêm aqui porque esse lugar é muito remoto, é muito pequeno. They said, "Even other African evangelists won't come here." Até evangelistas africanos não vêm aqui. And then they began to apologize. E começaram daí então a pedir desculpas a nós. They said, "We're very sorry. Nos desculpe, por favor. This crusade will be very small." Essa cruzada vai ser muito pequena. They said, "The whole region here only has 100,000 inhabitants." A região toda aqui, todos os arredores, só tem 100 mil pessoas. I didn't know what to expect. E eu não sabia o que esperar na But cruzada. each night, as the crusade went on, the crowds got bigger and bigger and bigger. Mas a cada dia da cruzada, a multidão aumentava aos poucos para maior e maior. On the last night of the crusade, we were driving to the field. E no último dia da cruzada, estávamos chegando com o carro no campo aonde seria realizado o trabalho. I was sitting in the car with Evangelist Bonke, Estava sentado no carro com o evangelista Bonke. and he was telling stories. E ele estava contando e relatando histórias. He said, years ago, we found an unpublished journal by the missionary David Livingstone. Ele disse, nós encontramos uma vez um diário que nunca foi publicado do missionário Davi Livingstone. How many of you know the name David Livingstone? Quantos conhecem o nome Davi Livingstone? David Livingstone was a pioneer missionary in Africa. Davi Livingstone foi missionário pioneiro no continente africano. He went there before other missionaries had gone. Ele foi lá antes que outros missionários houvessem chegado lá. And he blazed a trail that other missionaries E ele followed. abriu o caminho de pioneiro para outros missionários. And in this journal, he wrote these words. E neste diário ele escreveu as seguintes palavras: He said, "We don't see very many conversions. não vemos muitas conversões aqui. People don't want to listen to my message." As pessoas não querem ouvir a minha mensagem. He said, "The work is very difficult O trabalho é muito difícil and very dark." e muito negro e escuro. But then he said this. Mas ele disse o seguinte no seu He diário: said, "Many years from now, other missionaries will come. daqui a muitos anos, outros missionários virão. They will have more light than we." Eles terão mais luz neste lugar. And he said, "When they preach, sinners will be converted in every meeting." Quando eles pregarem, pecadores irão se converter em todos os cultos. And then he said this. E daí ele disse o seguinte: He said, "When that day comes, quando aquele dia chegar, may they not forget us, que eles não se esqueçam de nós. the watchmen of the night." O atalaia da noite. I walked up the steps to the platform. E à medida que eu agora subia os degraus para a plataforma, As my view widened, I saw a sight I had never seen before. e quando eu consegui ter uma visão do escopo todo, a visão panorâmica,
eu vi uma coisa maravilhosa. It was the only way I can describe it is an ocean of humanity. A única forma que eu consigo descrever era um oceano de seres humanos. In every direction, as far as the eye can see. Em todas as direções, até aonde a vista alcançasse. People spread out to the horizon. Pessoas espalhadas até o limiar do horizonte. I saw the faces of the people. Eu vi os rostos das pessoas. Their hands were raised to heaven. Suas mãos levantadas para os céus. They were singing the name of Jesus. Cantando o nome de Jesus. Tears were streaming down their faces. Lágrimas descendo por seus rostos. And I wiped the tears out of my own E eu eyes. comecei a enxugar as lágrimas de meus próprios olhos. And then I remembered something. E daí eu me lembrei. Something one of the pastors had just told me. Uma coisa que dos pastores tinha me dito. He said, here in Africa, Ele we disse, have cemeteries dedicated to the missionaries. aqui na África nós temos cemitérios dedicados somente para os missionários. In these cemeteries are buried missionaries who came generations ago. E neste cemitério estão os missionários que foram enterrados de muitas gerações passadas. And he said there's something very interesting about these cemeteries. E tem uma coisa muito interessante a respeito destes cemitérios. There are no names on the tombstones, Não há nomes nas sepulturas, only numbers. somente números. One will say 5, Um diz 5, one will say 12, outro diz 12, one will say 20, outro diz 20. 20. Just numbers. Somente números. He said those numbers are the number of days that missionary lived when he arrived in Africa. Aqueles números são os números de dias que aquele missionário viveu depois que ele botou o pé no continente africano. Most of them died in a matter of days or weeks. Muitos morreram em questão de dias ou semanas após a sua chegada. When they arrived, the locals would begin to count down the days until they died. E quando eles chegavam, os nativos começavam a fazer uma contagem regressiva. Quantos dias ia demorar para este morrer? Standing there on that platform, E agora em pé naquela plataforma, I began to think about those missionaries who came generations ago. eu comecei a pensar sobre aqueles missionários nos cemitérios que vieram gerações passadas. I began to imagine how they said goodbye to their families. Aí eu imagino como eles disseram o seu adeus às suas famílias nos países de origem. They said goodbye to the familiar places of childhood. Disseram até logo aos lugares familiares, lugares que eles estavam acostumados da sua infância. They sold their earthly possessions. Vendido todos os seus bens materiais. They got onto ships heading across the sea. Entraram em navios atravessando o oceano. Most of them knew they would never return. A maior parte sabia que jamais voltaria. But they considered the preaching of the gospel to be worth the risk of their lives. Mas consideravam o pregar do evangelho, a pregação do evangelho, um risco que valia a pena colocar as suas vidas em xeque por ele. And as I looked at hundreds of thousands of Africans, E à medida que eu olhava aquelas centenas de milhares de africanos, I had a revelation. eu tive uma revelação. I suddenly realized that this was not the result of clever marketing schemes. Eu compreendi que aquela multidão não era o resultado de esquemas marqueteiros para trazer o povo. What I was witnessing was not the result of good advertising. O que eu estava ali testemunhando não era o resultado de uma boa propaganda de mídia. I suddenly realized that I was walking down a trail that had been forged by blood and tears. O que eu estava presenciando, eu estava caminhando em uma trilha que havia sido aberta com sangue e lágrimas de pioneiros. Many generations of righteous men and women had gone before. Muitas gerações de homens retos e justos andaram antes de mim. And they had paid the price of their own lives to see this E harvest. pagaram o preço maior com suas próprias vidas para que víssemos aquela colheita. And then I heard the Holy Spirit speak to my heart. E daí eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração.
he said these words: Ele disse as seguintes palavras: you dare not fail now in the season of harvest. você não ouse falhar agora no momento da colheita. Jesus told his disciples, Jesus disse aos seus discípulos: he said, many generations of prophets and righteous men muitas gerações de profetas e homens santos, have longed to see the things that your eyes see, eles sonharam em ver as coisas que vocês estão vendo e verão, but they didn't see them. mas eles não as viram. And they longed to hear the things that your ears hear, E eles ansiavam em ouvir as coisas que os vossos ouvidos ouvem, but they never heard them. mas eles nunca as ouviram. But Jesus said, blessed are your Mas eyes, Jesus disse: benditos são vossos olhos, for they see. porque eles veem. Blessed are your ears, Benditos sejam os vossos ouvidos, for they hear. porque eles ouvem. My friends, listen to me today. Ouçam-me, meus amigos, hoje. We are a blessed generation. Nós somos uma geração bem-aventurada. We are living in the season of harvest. Estamos vivendo na estação da colheita. The fields are white unto Os harvest. campos estão brancos para a colheita. My friend, with that great opportunity comes a great responsibility. Com essa grande oportunidade, meu irmão, vem uma grande responsabilidade. What the Holy Spirit said to me in Africa, He says to us this morning. Mas o que o Espírito Santo disse para mim na África, Ele diz para nós esta manhã: You dare not fail now. não ouse falhar agora, In the season of harvest. na estação da colheita. Amen. Amém. 100 years ago, missionaries came here. Há 100 anos atrás, missionários vieram ao Brasil. I'm sure it was not easy. Eu sei que não foi fácil. They worked. Trabalharam, They paid a price. pagaram um preço, They cried tears. choraram lágrimas, They dreamed of a great harvest in Brazil. sonharam com uma grande colheita no Brasil, But they never lived to see that great harvest come in. mas nunca viveram para ver o dia daquela colheita. But today is the day. Mas hoje é o dia. We are the generation. Nós somos a geração. We will reap this harvest. Vamos trazer essa colheita para o celeiro. We will win Brazil for Jesus. Vamos colher o Brasil para Jesus. Hallelujah. Aleluia. Que bela mensagem nós compartilhamos hoje. E eu espero que este programa tenha te ajudado a ser um cristão ainda melhor no caminho do Senhor. Nós ficamos por aqui, mas você pode pedir a sua coleção com as grandes mensagens a qualquer momento. Nossa central de atendimento está à sua disposição. Nos vemos na próxima edição de Grandes Mensagens aqui na Boas Novas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.